Faltam 92 dias para o meu aniversário de 29 anos e eu me dei conta que eu não quero chegar nos 29 sentindo que eu tô ainda presa nos mesmos padrões, sentindo que, sabe aqueles padrões que você já tem consciência e você ainda continua repetindo? Você já sabe que você precisa mudar, mas você continua fazendo a mesma coisa. Então, eu não quero me sentir frustrada vivendo esses mesmos padrões, sabendo que eu poderia ter feito mais, sabendo que eu poderia ter dado mais de mim. Então eu decidi criar esse projeto de 92 dias até o meu aniversário, aonde vou estar construindo, dedicada 100% a construir quem eu sempre quis ser verdadeiramente. Sinceramente, não sei o que vai acontecer nessa jornada, né, nesse processo que eu vou estar documentando aqui no YouTube, mas uma coisa eu sei é que eu não quero chegar nos 29 anos, muito menos nos 30 anos, condicionada, né, a esses comportamentos, a esses hábitos, a esses pensamentos e aos resultados que eu tenho na minha vida, sendo que eu poderia estar vivendo resultados muito mais expansivos. Então, esse é meu ponto de partida. Olá, eu sou a Carola, tenho 28 anos, já faz uns anos da minha vida, né, que eu me proponho alguns desafios, mas eu nunca chego até o final do desafio realmente engajada, sabe? Sentindo que eu dei tudo de mim, sentindo que eu foquei completamente e sentindo que eu finalizo o desafio melhor do que eu quando eu comecei, sabe? Eu nunca sinto realmente isso. Então eu decidi que esse desafio, ele será diferente. Eu vou engajar 100% nesse desafio e eu não vou me desviar com qualquer outra coisa, com qualquer outra vida, com qualquer problema que seja. Eu vou focar 100% no meu autodesenvolvimento em 92 dias. Eu acabo perdendo muito tempo nas redes sociais, né? Eu trabalho com redes sociais já faz 5 anos e, inclusive, né, por fazer 5 anos e às vezes a gente se comparar a vida dos outros aos resultados dos outros, eu sinto que eu poderia ter mais resultados nas redes sociais com o meu trabalho, mas eu acabo me limitando muito a produzir conteúdo, porque eu perco mais tempo consumindo do que de fato criando. E também porque eu acho às vezes que eu não tenho potencial ou que eu não vou conseguir fazer algo, e aí eu fico alimentando tanto isso na minha cabeça que eu acabo não fazendo. Então eu quero eliminar tudo que me distancia dos meus sonhos e eu quero executar tudo que me aproxima desses mesmos sonhos. Realmente me dedicar acreditando que eu vou chegar nesses 92 dias uma outra pessoa. Hoje é dia 2 de novembro de 2025 e dia 1º de fevereiro é o meu aniversário, então são basicamente 3 meses, né, aí focada nesse movimento. O maior medo, mais latente, assim, é sentir que eu cheguei nos 30 anos dando pouco de mim, sentindo que poderia ter entregado mais da minha energia, sentindo que eu me distraio demais com a vida dos outros e me condiciono os meus medos, sendo que eu poderia romper essas barreiras, ser mais corajosa, ser mais destemida, ser mais enérgica, sabe? Todos esses desafios que eu propus pra mim anteriormente, eu chegava no final do desafio, quando eu chegava, né, muito cansada e parecia que aquele movimento que eu tinha feito não tinha integrado, assim, no meu comportamento, sabe? Me transformado e sim me forçado a fazer algo. Então eu quero fazer diferente dessa vez. Eu quero realmente viver com energia esse desafio e realmente entregar o melhor de mim, assim, o melhor que eu tenho. De fato, faltam 2 anos até os meus 30 anos, então eu quero fazer assim. Quero fazer esses 92 dias como um aquecimento para eu chegar nos 29, sabe? Bem, sentindo que eu já tô assim no caminho, já tô em direção, eu não tô, sabe, quando você tá na direção, mas você tá se desviando entre ruas e informações. Não, eu quero sentir que eu já tô assim, preparada na direção, sabe, dos 30 anos que realmente me agradam. Penso na minha melhor versão, né, quando eu penso em quem eu realmente quero me tornar, tem muitas camadas, né, mas inicialmente eu defini algumas metas que abraçam 3 áreas da minha vida: bem-estar, autoimagem e carreira legado. Então, antes de eu compartilhar com vocês as minhas metas, né, quem eu quero ser, quem eu sou, quais são os meus comportamentos atuais, eu quero te dizer que esse processo aqui documentado, esse desafio, ele foi criado para abraçar as minhas necessidades, os meus sonhos e a minha realidade. Então eu criei esse desafio de acordo com a minha realidade.
E esse processo aqui é para me incentivar a continuar a ser comprometida com o meu processo e também te incentivar, né, caso você queira criar um desafio para você. E se essa for a sua intenção, eu quero que você pense o seguinte: qual é a melhor versão para mim, né? O que se encaixa com a minha realidade, com as minhas possibilidades, quais são as barreiras que eu quero avançar na minha vida. Então, assim, vamos fazer um combinado. Eu não vou me comparar com você e com ninguém que eu me inspiro. Eu vou focar exclusivamente em mim, honrando a minha história, honrando quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero. Você vai focar na sua história, na sua realidade, honrando de onde você veio, honrando onde você está e para onde você quer ir. Então a gente vai se inspirar, a gente não vai se comparar. Porque o verdadeiro motivo, sabe, desse desafio é eu me tornar alguém que faz sentido aos meus olhos, né? Alguém que faz sentido para mim, né? Que me agrada. Não que te agrada ou que agrada qualquer outra pessoa. Ou seja, no tipo de mulher, né? Na mulher que eu realmente quero me desenvolver, que eu quero me tornar. Esse desafio, ele foi inspirado numa brasileira que se inspirou numa americana. Ambas fizeram esse processo, né? Desse desafio com prazos diferentes. Então eu vou deixar aqui na descrição o vídeo delas, caso você queira assistir também. Eu defini aqui, né, escrevi aqui quais são as minhas metas, né, nesses 92 dias, quais são as regras também, quais são os hábitos, né, que eu vou executar e também o plano de ação para atingir essas metas, né, para realmente me colocar em direção a elas, porque só a gente definir metas e ter intenção não é o suficiente, né, a gente precisa traçar um plano de ação, a gente precisa ter estratégias na nossa rotina que vai levar a gente a executar com mais facilidade, né, aquele objetivo específico. A gente vai começar falando, né, do bem-estar. Aqui no bem-estar, a primeira meta que eu coloquei foi diminuir meu tempo de tela, ter menos estímulos na minha rotina. Eu gasto muito tempo no Instagram, como eu trabalho, né, com as redes sociais. Às vezes eu vou entrar no Instagram, acontece muito isso. Eu vou entrar no Instagram, vou publicar um stories, eu vou publicar um post, eu vou ver alguma coisa específica no meu perfil e logo de cara, quando a gente abre, a gente acessa o feed, né? E aí tem as bolinhas das pessoas que a gente acompanha nos stories e aparece um conteúdo de alguém que você segue. E isso já me distrai. 100%, porque às vezes eu vejo alguma coisa legal, aí eu acabo salvando, né, pra ver depois e nunca vejo, aí fica lotado os meus salvos, ou eu vou ver o story de alguém que eu gosto. É uma ação que pra gente interromper isso, a gente tem que estar muito consciente, tem que estar muito focada, né, pra gente não se distrair nesses comportamentos inconscientes. Então eu quero diminuir meu tempo de tela, porque eu percebo que me atrapalha demais, me deixa muito ansiosa, me coloca muito na comparação e me faz perder tempo, sendo que eu poderia estar executando, eu acabo consumindo e cada vez consumindo mais. Uma próxima meta, né, dentro do bem-estar é melhorar a qualidade do meu sono, né? Fazer uma rotina noturna mais limpa, sabe? Fazer higiene do sono, né? Pra me ajudar a descansar mais. Eu não sou uma pessoa que tem problema de dormir, né? Então, tipo assim, eu deito, não demoro muito pra dormir hoje em dia. Já tive, né, muita insônia. Hoje em dia não é meu caso. Mas eu sinto que eu poderia dormir melhor, sabe? Eu poderia ter um sono mais limpo, acordar mais revigorada. Tornar a minha rotina da noite uma rotina de realmente descanso, onde durante o dia eu executo e de noite eu tenho esse tempo total dedicado ao meu descanso, à minha inspiração, sabe? Ao meu relaxamento. Uma outra meta que eu coloquei aqui, né, dentro de bem-estar foi avançar no yoga ou na calistenia ou no pilates, né? São 3 atividades físicas que hoje em dia faz sentido pra mim. Eu faço atividade física em casa, né? Eu já faço atividade física há muitos anos, então, tipo, eu não sou totalmente estagnada, sabe, na atividade física, mas eu não tenho frequência, assim, eu não tenho constância, eu não colho grandes resultados dentro do yoga, nem no pilates, nem calistenia, nem nada, nem hipertrofia, porque eu não tenho atração, sabe, de você treinar com vontade. Eu não tenho isso, então eu só treino, só me movimento, eu faço yoga porque faz bem pro meu corpo, eu fico com menos dor de cabeça, eu tenho muita dor de cabeça, né, muita dor na cervical, então o yoga ele me ajuda muito a tirar, né, essas tensões corporais
já que eu passo muito tempo sentada trabalhando. Mas eu quero realmente, nesses 92 dias, me dedicar, sabe? Eu quero colher resultado físico dessas atividades. Eu quero fazer algumas coisas como, tipo, no yoga, a invertida, ou ficar mais tempo na prancha, conseguir fazer outras variações de pranchas, na calistenia, ter mais força, talvez conseguir fazer flexão sem o joelho, sabe? Essas conquistas, eu quero conquistar esses movimentos, esse nível nas atividades físicas. Uma outra meta aqui em bem-estar é cuidar dos meus cabelos e cuidar da minha pele, né? Eu quero que tanto o meu cabelo quanto a minha pele estejam mais sedosos, sabe? Mais limpos, mais cuidados, né? Eu tô no processo de deixar o cabelo crescer e eu tenho o cabelo cacheado, meu cabelo é bem fino e seco. Então, assim, eu preciso estar passando óleo, eu preciso estar fazendo hidratação. Eu quero que ele cresça bonito, assim, sabe? Você vê que ele tá forte, aquele cabelo cacheado bonito. Eu quero ter esse cabelo. Quanto à minha pele, eu sinto que na minha adolescência, eu cuidava mais da minha pele, mais da minha aparência. E hoje em dia, eu acabo passando creme, assim, no corpo uma vez no mês, sabe? No rosto eu já não tenho muita frequência também de passar, embora eu passe mais. O cabelo eu cuido, mas poderia cuidar mais, então eu quero recuperar. Uma outra meta que eu coloquei em bem-estar é que eu quero fortalecer o meu corpo, né? Eu quero me sentir com mais energia, sabe? Sentir que a atividade física, ela tá realmente me proporcionando mais energia física, sabe? Mais disposição. Quando você tá mais acordada, você tem mais energia pra se movimentar no seu dia. Uma outra meta, né, também bem-estar, que também tá relacionada ao corpo, é recuperar o meu abdômen, né, mais sequinho, assim. Eu sempre fui magra, né, então, pra mim, eu sempre fui magra. Mas, hoje em dia, eu tô ganhando um pouco mais de peso, que era o meu objetivo, né, tanto que eu coloquei aqui que eu quero recuperar um abdômen mais seco, sem perder peso. Então, assim, eu não quero perder peso, eu quero substituir em massa magra, né, então eu quero ter mais músculo do que gordura, diminuir o meu percentual de gordura. Eu não faço nenhum acompanhamento com nutricionista, nem médico, nem nada. Eu tô bem atrasada nessas coisas, inclusive na minha vida. E eu vou fazer tudo por conta própria, né? Então, já digo desde já, não siga os meus caminhos na alimentação, porque eu não sou profissional na área, né? Eu vou fazer de acordo com o que eu sei, com o que eu vou pesquisar. Então, eu quero dar essa secada no abdômen, uma melhorada na postura, sabe? Mas sem perder peso. Então, fortalecer o corpo, né, alinhado com a meta anterior, e com essa meta que deixar esse abdômen mais sarado, vamos dizer assim. Outra meta aqui em bem-estar é que eu quero perder a vergonha de usar as roupas que eu tenho vontade de usar, sabe? Eu quero perder a vergonha de me vestir da forma como eu quero me vestir, de me expressar da forma como eu quero me expressar, de andar na rua de acordo com o meu estilo. Eu tenho um estilo um pouco diferente, mas eu tenho muita vergonha de me expressar da forma como realmente eu gostaria, sabe? Que eu me sentiria bem comigo mesma. Eu preciso comprar roupa, né, pra compor esse estilo, né, que faz sentido pra mim. A gente vai pra segunda área, e a primeira meta que eu coloquei em autoimagem foi voltar a ser uma mulher independente que faz as coisas de adulta por conta própria, sabe? Eu sou casada, né, há 7 anos, eu acho que é isso, 7 anos, e eu e minha companheira, a gente divide meio que as tarefas, assim, inconscientemente, sabe? Ela é uma pessoa que vai mais na rua, que resolve mais as burocracias da vida, ela é uma pessoa mais ativa, né, nesse quesito. E eu sou uma pessoa mais introspectiva quanto a esses aspectos e mais ativa em outros. E eu quero voltar, sabe? Ter essa independência. Quando eu morava com meu pai, e lá por volta dos meus 18 anos, né, que eu já tava trabalhando fixo e tal, eu já tinha essa independência, sabe? Eu era uma pessoa que resolvia as coisas sozinha, que eu ia atrás, que eu não tinha medo, que eu ia na rua, resolvia o que tinha que resolver. E quando eu casei, desde que eu casei, eu passei a entregar essa responsabilidade para minha esposa. E eu não quero mais isso.
não quero mais viver assim. Isso me faz muito mal e me atrapalha demais a tomar decisões importantes ou estar por dentro, sabe? Dessas coisas de adulto, sabe? Dessas atualizações de coisas do governo, de documentação, vacina e tudo isso. Eu quero resolver mais isso na minha. A segunda meta em autoimagem foi me tornar uma mulher mais alegre, mais segura e mais espontânea. Eu quero ser mais espontânea, sabe? Eu quero fazer as coisas que eu realmente tenho vontade de fazer. Quando eu tenho vontade de agir de certa forma, eu quero agir, não quero ficar presa na minha vergonha, sabe? Presa na rigidez ou na seriedade, sabe? Eu quero ser mais alegre, mais divertida, mais leve. Eu sou uma pessoa mais séria. E isso me atrapalha demais, né? Não a digerir os desafios, porque eu sou bem otimista, embora eu seja séria. Mas é ser mais divertida, de rir mais das coisas, sabe? De brincar mais, de lidar melhor com as piadas, com as brincadeiras, né? Outra meta da autoimagem é me tornar bilíngue. Eu coloquei aqui 30 minutos de espanhol todos os dias, né? Então eu não coloquei 1 hora, não coloquei 1 hora e meia, 2 horas de estudo, nada disso. Eu quero 30 minutos todos os dias para eu praticar o espanhol, né? Eu tô aprendendo espanhol sozinha, eu não sabia, assim, nada de espanhol. Eu tive espanhol na escola, acho que por 1 ano, 2 anos, mas eu praticamente não estudava. E eu não sabia nada de espanhol mesmo, assim, nada. E eu comecei a aprender espanhol com o Duolingo, com séries, né, e artistas, músicas. E agora eu já sei bastante, tanto que eu assisto as séries sem legenda em português, com legenda em espanhol, e eu já consigo entender praticamente tudo. Só que eu não sei falar. Quando eu vou pensar em verbalizar, em montar frases, eu simplesmente travo. Eu não consigo formar a frase na minha cabeça, então eu quero destravar isso. Então, dentro dessa meta de me tornar bilíngue, meu maior objetivo é conseguir falar livremente, formar frases sem me prender à vergonha ou à perfeição do vocabulário. Outra meta de autoimagem foi ativar meu modo praiana. Quero ter uma outra versão minha, né? Eu sou do Paraná, então eu sou de um lugar, né, um pouco mais frio. Eu moro aqui no Rio há muitos anos já, morei na minha infância também, então eu moro mais tempo no Rio de Janeiro do que de fato no Paraná ou qualquer outro lugar. Mas eu nunca tive, sabe? Eu nunca morei na praia, né, aqui no Rio. E eu morava bem distante da praia. Hoje já tô no litoral, mas eu já tô aqui há 5 meses e eu nunca fui na praia. Então, tipo, é disso que eu tô falando, gente. Eu quero ter mais liberdade, sabe? Fazer mais as coisas, viver mais a minha vida, ser mais disposta, sabe? A executar, a ir na rua, resolver, a ser mais independente. E a última meta dentro de autoimagem é ser uma mulher mais limpa, mais organizada, mais... Coloquei uma palavra aqui, né? Fresh. Tipo, eu quero sentir que eu não sou uma pessoa com muitas distrações, sabe? Quando eu digo mais limpa, não digo fisicamente, né? Porque eu sou bem vaidosa até, mas tipo, eu digo mais limpa no sentido de mais leve, sem muito peso, sem muita demanda na cabeça, né? E não dizendo que eu não vou ter responsabilidade, uma rotina de bastante trabalho, mas aprender a digerir isso e ser uma pessoa mais leve, mais organizada, sem tantas distrações na minha frente, sabe? Mais focada na minha vida e satisfeita, né, com a minha vida também. Agora a gente vai para a terceira área, que é carreira, legado, ou seja, né, minha vida profissional. A primeira meta nessa terceira área é simplificar tudo, inclusive os processos. Então eu sou uma pessoa muito perfeccionista, muito detalhista e muito criativa. Então, tipo assim, eu vou fazer uma coisa, eu quero que essa coisa ela abrace todos os detalhes que eu imagino, e esses detalhes eles só vão crescendo cada vez mais. Então eu gosto de lapidar muitas coisas. Eu sou muito criativa, então eu começo a criar uma coisa e já começo a ter ideia de diversas outras coisas que eu gostaria que tivesse naquilo ali. E aí eu nunca termino, porque cada vez mais vem vindo essas ideias, e aí eu tenho a visão de que eu preciso implementar tudo isso, senão não vai ficar incrível. E eu sou muito perfeccionista, então antes de entregar pro mundo o que eu criei, eu fico lambendo aquilo ali, sabe? Eternamente.
Então eu quero ser uma pessoa que simplifica mais, que deixa as coisas mais clean e que tem processos facilitados na minha vida profissional. Uma outra meta que eu coloquei aqui, né, na vida profissional, foi 2 vídeos por semana no YouTube, né? Então eu quero compartilhar aqui com vocês 2 vídeos cada semana dentro desses 92 dias, que soma no total 3 meses. Então 2 vídeos por semana é a minha meta. Lembrando que eu não tenho constância aqui no YouTube, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, esse vai ser o segundo, e eu não sei trabalhar nessa plataforma basicamente, mas eu coloquei como a minha meta. A terceira meta dentro dessa área é criar mais do que eu consumo, né? Então eu quero reduzir os estímulos, né, que eu falei lá no início pra vocês, e criar mais, sabe? Então, por exemplo, se eu vi uma referência, se eu tive uma ideia, se alguém me inspirou em alguma coisa, ao invés de eu seguir consumindo e salvar pra depois fazer, eu quero colocar em prática, sabe? Eu quero executar. Tive uma ideia, eu quero executar, quero fazer. E se eu tô com algum projeto, ao invés de eu ficar me distraindo com outras coisas, eu quero estar ali focada, dando vida àquilo ali. Então, eu quero ser uma pessoa mais criativa e executora. A quarta meta dentro dessa área foi atingir 30k de seguidoras, né? 30 mil seguidores, somando YouTube, TikTok e Instagram, né? Então, somando essas 3 redes sociais, eu quero atingir 30k de seguidores. Lembrando que eu não tenho TikTok, né? Eu baixei ontem. Eu tenho Instagram, né? Mas eu tenho poucos seguidores, eu tenho 85 seguidores. E aqui no YouTube, se eu não me engano, eu tenho 5 seguidores. Então, assim, é um valor bem alto. E me gera bastante ansiedade. Mas eu defini essa meta e eu vou acreditar nela até o final. E a outra meta, né, dentro dessa área, carreira e legado, foi criar conteúdos mais espontâneos, né? Provar mais aquilo que me dá vontade de fazer. Se você é criadora de conteúdo, você vai entender o que eu tô falando. A gente se prende muito naquele conteúdo específico. Então, assim, ao invés de a gente criar e entregar e ir pro próximo, né, que é o jeito mais certo de fazer, a gente acaba naquele único conteúdo tentando fazer com que ele performe muito bem, que ele seja incrível, que ele entregue tudo, sabe? Sendo que às vezes eu tenho vontade de criar coisas mais simples, às vezes eu tenho vontade de criar coisas mais complexas, tem vezes que eu quero criar coisas diferentes do que eu faço, eu quero testar outras coisas e eu acabo não fazendo, porque eu acho que não é estratégico, ou não tá ótimo o suficiente, ou eu não sei fazer, ou já fizeram, sabe? Então eu me prendo a isso e eu não quero ficar presa nisso. Eu quero ser mais espontânea na minha criação de conteúdo e criar mais aquilo que eu tenho vontade de criar e simplesmente criar. Sendo estratégico ou não, eu só quero criar mais, sabe? A penúltima, né, meta dentro dessa área, carreira e legado, é ser mais fã de mim mesma, ser mais fã da minha vida, ser mais fã dos meus processos, ser mais fã dos meus sonhos, da minha rotina, das pessoas que tem no meu redor, ser mais fã de estar vivendo a minha vida, sabe? Então, eu quero muito durante, né, esse processo todo aqui que eu vou compartilhar, né, de 92 dias, me debruçar, assim, na minha própria vida, sabe? Sem ficar sonhando com a vida dos outros ou imaginando o que seria da minha vida se eu tivesse isso, e sempre presa naquilo que eu não tenho, sabe? Eu quero focar completamente em amar a vida que eu tenho e construir uma melhor versão ainda da minha vida com amor, sabe? Com vontade. Ser realmente fã de mim mesma. Acho que um ponto muito importante também é que eu sou educadora, sou mentora, né, e sou terapeuta. Então, assim, muitas vezes eu me prendo na ideia de ensinar o outro, ficar olhando para a dificuldade do outro. E até mesmo quando eu tô documentando a minha vida, eu tendo a educar o outro. Então, assim, eu não quero fazer isso. Então, assim, eu quero sair do modo educadora e eu quero entrar no modo aprendiz, sabe? No modo aluna total da minha vida, no modo personagem, entende? E sair do modo
educadora, sair do modo professora, treinadora. Eu quero treinar a mim mesma, eu quero focar exclusivamente no meu autodesenvolvimento e no meu treino pessoal, sabe? Então, eu quero me treinar, me lapidar, estudar para utilizar essas informações para mim mesma, sabe? Para o meu autodesenvolvimento. E se você for aprender alguma coisa comigo nessa jornada, vai ser por espelhamento, sabe? Por dividir experiências e não porque eu estou tentando educar você de alguma coisa. E não que isso seja problema, tá? É só porque eu sinto necessidade nesse momento da minha vida e em fazer dessa forma, criar essa estratégia e seguir essa estratégia. E pra gente finalizar as metas, a última meta que eu defini para essa área foi criar, né, e lançar o meu infoproduto no mundo. Gente, eu tô lambendo, né, como eu disse, que eu faço isso com os meus projetos, o meu infoproduto há muito tempo, já tô, tipo assim, quase 2 anos, né, lambendo esse infoproduto. É claro que teve diversas coisas que aconteceram nesse tempo, né, mas eu nunca lanço de fato, sabe? Então, durante esse processo, eu quero construir esse infoproduto e entregar esse infoproduto pro mundo, assim, não ficar mais lambendo ele e lapidar ele enquanto ele já estiver no mundo, sabe? Então, é uma grande meta minha, inclusive isso está muito conectado à minha liberdade financeira. Então, eu vou lançar meu infoproduto até o final de 92 dias. Eu já sei como que eu vou acompanhar esse meu processo, né? Desenvolver os hábitos que são necessários, né? Como que eu vou registrar esse processo. Eu vou fazer tudo isso pelo Notion. Eu já tenho o costume, né, de utilizar o Notion há muito tempo já. E eu vou acompanhar tudo isso no Notion. Então, eu criei uma página no Notion para acompanhar cada detalhe desse projeto de 92 dias, criando quem eu sempre quis ser. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria dizer que, embora eu adore, né, esses vídeos de documentário, de processo de vida, de treinamento, autodesenvolvimento, eu amo esse tema, né, é algo que me interessa muito, mas eu tô bem nervosa, né, de compartilhar o meu processo, porque quando a gente tá do outro lado, é divertido, né, a gente assistir, mas quando é a gente que tá vivendo o processo, né, é aí que a gente vê o que de fato, como de fato acontece, né? E eu tô bem ansiosa, né? Tô com bastante medo de não conseguir, de falhar durante o processo, de deixar de gravar aqui, mas eu tô tentando desenvolver, né? Manter uma mentalidade onde eu não vou desistir, porque eu tô me comprometendo publicamente aqui a de fato compartilhar esse processo que vai valer muito a pena no final. Então, assim, se você também tá começando, né, vai começar algo do tipo aí na sua vida, eu quero que você entenda que eu estou aqui junto com você, né, e eu estou compartilhando também para que eu não me sinta só, sabe, durante esse processo. E é isso, gente, hoje é o primeiro dia de 92 dias, domingo, agora são 9h27 da manhã, semana de lua crescente, né? Dia 5 a gente entra na lua cheia e a gente tá na onda encantada do vento magnético. Então, se você acompanha esses ciclos, eu vou estar sempre falando deles aqui porque eu incluo muito na minha rotina, né? Essa conexão com os ciclos naturais faz muito sentido pra mim e me ajuda a desenvolver, né, dentro dos meus hábitos, meus pensamentos e também os meus comportamentos. E fica aquele questionamento, né? Quem será que eu vou me tornar no final desses 92 dias? Bom, se você quer descobrir também qual vai ser a versão minha que vai nascer, né? Ou se eu vou me arrepender de tudo isso que eu tô criando agora, de tudo isso que eu tô falando, né? E abrindo aqui da minha vida, eu te convido a me acompanhar, né? A se inscrever no canal e comentar, né? Se tem alguma meta, alguma coisa aí que faz sentido pra você, se você tá vivendo também esse momento, ou se te incentivou, né? A criar algum movimento do tipo aí pra você. E é isso. Vamos, né? Viver essa jornada.